o ministro Flávio Dino, que é o ministro do Supremo, né? A gente fala ministro, parece ainda que a gente está falando do ministro da Justiça. Não, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabou de sofrer lá um ataque de gordofobia dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele que era vítima disso, de piadinhas nas redes sociais por parte dos bolsonaristas, né? Foi vítima agora de um colega seu lá no Supremo, Dias Toffoli. Vamos assistir esse trecho. Pois não, ministro Toffoli. Eu vou na linha, então, da sugestão do ministro Alexandre. Na dúvida, acompanho o relator. Bom, a moeda caiu do lado certo. Não sei, todos os lados são certos, presidente. Por isso que, honestamente, eu fiquei muito em dúvida aqui, porque as argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. Só não é maior do que ele, mas é muito grande. Obrigado, ministro. Maior do que a sua capacidade. Providências para o Procurador-Geral da República. Eu acho que há indício de um crime de ação penal pública, viu, doutor? Obrigado, ministro Toffoli. Tá aí. O Toffoli fez essa piada durante a votação. Eles estavam votando ali em plenário 3 ações da chamada pauta verde, né? Um conjunto de processos que cobram do governo a elaboração de um plano de prevenção, combate a queimadas na Amazônia, no Pantanal. E aí ele faz uma brincadeira, diz que vai seguir aí, que só não é maior a experiência jurídica de Flávio Dino do que o tamanho dele. E aí o Flávio Dino pegou o microfone e riu junto, falou aí de uma ação, né, que vai procurar a PGR. E aí, hein, ô Sakamoto, será que não vão desistir nunca disso, de falar do corpo do outro, né, de colocar isso como uma questão lá no Supremo? Ou não, é mimimi também, puxar por aí, falar, mais um ataque gordofóbico que ele Não é, sofre? não é, não é mimimi. Eu não acho mimimi. Na verdade é o seguinte, o Flávio ele acabou saindo. Ele não quis comprar uma briga, ele não quis gerar uma coisa, né? Então ele fez aquela brincadeira com fundo de verdade. Ele é bem esperto, né? Ele fez devolveu uma brincadeira, falou: ó, chama o Paulo Gonet, aí eu creio que incorre num crime, etc. E é fato, incorre. Mas ele, é claro, não vai fazer nada, ele fez as duas coisas. Ele brincou e, ao mesmo tempo, disse que isso era uma coisa. Ele deixou claro a equiparação disso, né? É claro que mas ao mesmo tempo, né? É uma coisa meio. Vamos colocar da seguinte forma: você tem ministros do Supremo que, por exemplo, estão perdendo cabelo, tem ministro Supremo muito magro, tem ministro Supremo gordo, tem ministro Supremo. Então, cada um tem características, né, normais que são da sua identidade, do seu processo, tudo lá. Não se fica sistematicamente, né, indicando isso, né? Falar, tal, fulano tá perdendo cabelo, ó, não sei o que lá e tal. Mas é interessante como na questão de peso as pessoas se sentem nessa liberdade de fazer esse tipo de brincadeira, né? Quando a pessoa é muito baixa, né? O próprio ministro Toffoli tem as questões dele também, todo mundo tem, né? Então, é o tipo de piada, entre muitas aspas, né, que já passou da hora de ser aposentada, sabe? E não é mimimi, é de verdade mesmo, sabe? Tem um monte de formas de fazer brincadeira com as pessoas que não seja pelo peso, pela altura, sabe? Pela voz, pelo timbre, pelos olhos, né? Sabe? Pelos dentes, pela cabeleira, a falta dela. Né? Tem um monte de formas de você fazer brincadeiras, tiradas, etc. e tal, inclusive que demonstra inteligência. Quando você faz essas tiradas ou faz acaba utilizando-se das características físicas de outra pessoa para fazer uma tirada ou uma brincadeira, mostra, além, na verdade, de todo preconceito, mesmo que seja um preconceito sabe, aquele chamado festivo, assim, que é preconceito da mesma forma, mas mostra também uma falta de capacidade da pessoa de pensar uma piada melhor. Além de preconceituoso, mostra que a pessoa é ruim de fazer brincadeira, porque ela acaba apelando para o simples, e o simples, ele, nesse caso, é o preconceituoso, né? Eu acho, num ambiente de Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, eu acho que é totalmente desnecessário, né? E eu espero que o ministro Toffoli tenha entendido a indireta do Dino na resposta. E você, Josias?
que você achou aí desse comportamento de Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal com o colega que acaba de chegar, né? Flávio Dino. Mais uma piada com o peso do Flávio Dino. O Flávio Dino que inclusive emagreceu para chegar no Supremo. Ele mesmo contou isso, né? Que ele emagreceu alguns quilos lá quando chegou no Supremo Tribunal Federal por uma questão até de saúde, né? Mas ainda continua enfrentando essa questão aí. Falta de senso de ridículo, né, da parte do Dias Toffoli. E na comparação do Toffoli com o Flávio Dino, pesa mais a densidade intelectual, né? O Dino é mais pesado do ponto de vista intelectual, muito mais do que o Dias Toffoli, né? Mas ele está constantemente sofrendo esse tipo de bullying gordofóbico, né? O próprio Lula, numa reunião ministerial, eh, que durou muitas horas, 6 horas, a certa altura, o Lula disse: não vai ter almoço, mas vamos servir aqui uma comida leve, ninguém precisa levantar, vamos continuar a reunião. E aí ele faz ali um xiste, diz: o Flávio Dino também vai ficar, mas não precisa trazer muita comida para ele, não, porque ele tem uma reserva. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Agora, o Flávio Dino, por sua vez, ele começou a se impor no Supremo pela densidade intelectual, pelo preparo jurídico. Nesse julgamento mesmo, que envolve aí questões de uma pauta, de uma agenda verde, ainda ontem o Supremo aprovou uma decisão que determina ao governo a elaboração de um plano para combater incêndios e queimadas no Pantanal e na região amazônica. Então, isso é parte dessa pauta verde, foi a deliberação que ocorreu ontem, e o André Mendonça, que era relator desse pedaço do julgamento, ele queria impor ao governo a elaboração de um programa para utilizar um fundo vinculado ao pré-sal, fundo social do pré-sal, que existe, mas que não está regulamentado. Ele queria impor ao governo a regulamentação desse fundo para usar no combate a incêndios no Pantanal e na região amazônica. O Flávio Dino interveio para dizer: olha, não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ao governo que faça a regulamentação de um fundo e ainda dizer para onde o dinheiro do fundo deve ser destinado, como deve ser utilizado. Isso não é papel do Supremo, isso é papel do Executivo. E a posição do Flávio Dino prevaleceu no plenário, e o André Mendonça, que curiosamente foi indicado pelo Bolsonaro, um presidente que não tinha o menor apreço por floresta, pelo bioma do Pantanal, não estava nem aí se queimava, se não queimava. O André Mendonça teve que se render ali a uma evidência, a uma lógica, né? Então eu diria a você, Fabiola, que o Dino fez bem ali, deu a alfinetada e disse: olha, isso aqui que está acontecendo aqui pode ser tipificado até como um crime. Aí, não sei se o, o Toffoli entendeu, mas esse foi o objetivo do Flávio Dino, né? Mas minha impressão é de que ele vai se impondo ali no plenário do Supremo pela densidade, pelo peso intelectual e da formação jurídica. O resto ele tira de letra. Agora, esse tipo de xiste ele enfrenta desde sempre e enfrentou do próprio Lula. Enfrentou mesmo, é verdade. O Lula fez uma piada uma vez com ele sobre isso. Ai, que preguiça, gente, esquece isso.